Ok. Bom, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Todos que nos acompanham agora, que vão acompanhar depois. Nós estamos iniciando o nosso debate do dia 28, diagnóstico da trajetória da exclusão digital no Brasil. Esse é um debate que faz parte do ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar. Esse debate vai até o dia 18, a nossa programação está no site Universidade em Transformação. O ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinaridade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias e LGBTQIA+. Além disso, nós temos também debates sobre perspectiva de gênero, culturas urbanas, rurais, periféricas, e tudo isso, né, para que essas vozes elas sejam escutadas e que as suas narrativas, saberes, temáticas, vivências, experiências de opressão e violências diversas, epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. E o nosso debate, esse ciclo, ele é organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, o NAP, Brasil, África, NAP Diversitas, o Núcleo de Estudos de Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, com apoio sempre, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. O ciclo foi elaborado desde a sua concepção e formato, né? E também a diversidade de convidados, participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos NAPs. E entre esses, diferentes universidades nacionais e estrangeiras e diversos setores da sociedade civil. Hoje eu vou estar fazendo o papel de mediadora, me chamo Jamile, sou mestranda do programa de pós-graduação Diversitas em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP e integrante do grupo de pesquisa Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas e Sul-Americanas e de Comunidades Diaspóricas da FEFELESH, CNPq. E hoje nós teremos para o debate o professor Fábio Sturino. Vou fazer uma pequena apresentação dele. O professor Fábio, ele é doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é analista de informações do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, onde ele coordena uma pesquisa CIT Domicílios. Essa pesquisa é sobre tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. Eu acredito que nós vamos ter, em média, 50, uma hora de debate, e depois nós passamos as perguntas, aí o professor decide como o senhor quer encaminhar, tá? Fazer uma pergunta, o senhor responde, fazer um bloco de perguntas, o senhor decide, tá? Deixo agora a palavra com o senhor. Muito obrigada, desde já. Perfeito, Jamile, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado, professor Paulo. Primeiro, pode me chamar de você mesmo. Eu vou aqui colocar uma apresentação. Deixa eu habilitar aqui no Meet.
aqui. Deixa eu só... Aqui. Perfeito. Vocês estão vendo a apresentação? Vocês veem? Perfeito. Tá. Então, bom, gente, meu nome é Fábio Storino. Eu vou contar rapidamente, só passar qual é a agenda aqui da minha fala. Então, primeiro eu vou tratar aqui um pouco da sopa de letra que envolve o CETIC, o NIC, o CGI, mas eu prometo que vai ser interessante saber, conhecer como a governança da internet brasileira acontece. Vou falar, então, de um panorama da literatura sobre desigualdades digitais. Depois eu apresento a trajetória das desigualdades digitais no Brasil a partir da nossa pesquisa TIC Domicílios, que é uma pesquisa que já é feita há 15 anos, então mostra uma longa série histórica dessa trajetória. E, por último, eu lanço algumas provocações, algumas considerações e abro, então, para a nossa conversa. Primeiro, sobre o CETIC, eu acho que primeiro eu preciso falar do CGI, né, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. A governança da internet do Brasil é um modelo multissetorial, né, então ele envolve parte governo, parte empresas do setor, né, empresas de telecom, por exemplo, e membros da sociedade civil eleitos no estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento da internet no Brasil. Debaixo do CGI, a gente tem um órgão, que é o NIC, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Esse é o braço executivo que ele é responsável pela implementação das estratégias do CGI, e ele possui diversos departamentos. O principal, talvez o mais conhecido externamente, é que todo mundo que vai registrar um domínio.br compra um domínio, né, na verdade se registra pelo registro BR. A gente também tem um departamento ligado ao tratamento e resposta a incidentes de segurança na rede no Brasil, que é o CERT-BR. Tem um outro departamento que cuida da medição e da melhora da infraestrutura, da qualidade da rede no Brasil. Então, se vocês quiserem agradecer pelo fato da internet do Brasil não ter simplesmente caído quando todo mundo passou a fazer reunião no Meet, no Zoom, no Skype, etc., quando passou a fazer várias atividades de casa, em parte é o esforço do Ceptro junto aos provedores e para melhorar a interconexão entre os diversos provedores do Brasil e melhorar a qualidade da internet brasileira. A gente tem outro departamento que cuida do fomento à inovação na web, da adoção de padrões da web, do HTML 5.0, de padrões de acessibilidade na rede, etc. E um outro departamento que eu coloco aqui em destaque é o CETIC, né, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E o que a gente faz no CETIC é principalmente a produção e a divulgação de indicadores, de estatísticas, de informações estratégicas, estudos setoriais, panoramas setoriais sobre o desenvolvimento da internet no Brasil. E, assim, um breve histórico, como eu falei, o CGI, ele já completa esse ano 25 anos de existência, é esse modelo multissetorial. O NIC, na verdade, o nome NIC já existe desde a década de 70, mas o NIC, com as atribuições que ele é hoje, né, ele começa, a partir de 2005, a receber essas atribuições que ele tem até hoje, incorporando o CETIC, o registro BR. Então, o CETIC, esse ano, também está completando 15 anos de existência. Em 2011, foi aprovado o CETIC enquanto centro categoria 2 da Unesco. Isso quer dizer que a gente faz parte de uma seleta rede de centros de estudos e pesquisas de notório conhecimento e qualidade no mundo, que trabalha muito próximo em parceria com a Unesco nas suas atividades relacionadas aos objetivos e às estratégias da Unesco, e a gente faz muitos estudos e pesquisas e eventos e treinamentos em parceria com a Unesco. E aí chega nos dias de hoje. Rapidamente, sobre as nossas pesquisas, os nossos estudos, a gente segue muita
metodologia e referenciais internacionais. Então, a TIC Domicílios, por exemplo, ela segue a ITU, em português é a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicação. A gente segue referências da UNCTAD, por exemplo, em comércio eletrônico, da OCDE, da CEPAL, da Unesco, como eu disse, da Eurostat, que é a agência de estatísticas da União Europeia, e algumas outras. As nossas principais pesquisas, elas são de abrangência nacional. A gente trata tanto no nível do indivíduo, e aí no indivíduo a gente tem a pesquisa olhando para domicílios e para indivíduos, que é a TIC Domicílios. A gente olha, em especial, o recorte de crianças e adolescentes, que é a pesquisa Kids Online Brasil, e aí, olhando os setores e tipos de organizações, a gente tem também a pesquisa TIC Educação, TIC Saúde, TIC Cultura, empresas, governo, organizações sem fins lucrativos, TIC Provedores e TIC Centros Públicos de Acesso. Todas elas têm uma periodicidade, estão disponíveis gratuitamente no site CETIC-BR. Algumas dessas pesquisas disponibilizam os microdados e as pessoas podem acionar, acessar sem nenhum ônus. E com esses dados, essas pesquisas que a gente produz, a gente influencia e informa a produção de políticas públicas nacionais e também agenda internacional no tema, né? Então, em temas como inclusão digital, como acesso à banda larga, governo digital, TIC nas diversas áreas sociais, educação, saúde, cultura. A gente participa de uma série de fóruns internacionais, como o ILAC, né, que é a Agenda Digital para a América Latina e Caribe, as metas, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Cúpula Mundial sobre a Sociedade de Informação, e vários outros fóruns internacionais. Eu vou começar, então, agora, no assunto de hoje, fazendo um breve panorama da literatura. Aqui eu vou falar de desigualdade ou de brecha digital, que é uma expressão que a gente importa do inglês, né, do digital divide. E, primeiro, olhando um pouco das diferentes trajetórias de estudo, a gente pode falar de uma desigualdade ou brecha digital de primeiro nível, então, que a gente está olhando coisas como infraestrutura da internet, o acesso, né, a disponibilidade da banda larga, por exemplo, nos domicílios ou para as pessoas, esse acesso. Mas eu queria, assim, ressaltar que mesmo a desigualdade de primeiro nível, ela não se esgota no mero tem e não tem, né? Ela não é uma questão binária. Então, por exemplo, os estudos mais recentes sobre a desigualdade social do primeiro nível estão olhando com o que se diz de acesso material à internet, né? Então, por exemplo, que tipo de equipamento, de dispositivo é usado, né? Se é usado computador, se é usado celular, isso tem um impacto profundo do tipo de atividade, das oportunidades que se abrem para aqueles usuários de internet. Software, por exemplo, se aquele dispositivo, aquela plataforma onde a pessoa se encontra, qual é o ecossistema de software disponível, né? Então, tem um ecossistema de softwares de open source, gratuitos, ou só software pago. Ele é um ecossistema, uma lista de softwares moderada por alguém, né, que decide se entra ou não, se está disponível, se está numa loja, numa App Store, ou se qualquer site, qualquer endereço na rede pode oferecer aquele software. Então, isso tem implicações de acesso a programa, acesso a software, até mesmo periféricos, por exemplo, se as pessoas têm uma impressora ou não em casa, isso muda muito o tipo de oportunidades que podem advir desse uso da internet. Se ela tem um repetidor de sinal que permite ela usar a internet em todos os cômodos da casa, ou se ela tem só aquele modemzinho na sala e as pessoas todas têm que se reunir na sala. Então, todo esse tipo de questões de hardware disponível influencia no tipo de uso e de benefício que aquele acesso à internet vai ter. Um segundo nível diz exatamente, então, a quais esses usos que são feitos da internet e das tecnologias de informação, as motivações para usar, ou até mesmo para deixar de usar, as habilidades, né? Então, as habilidades com determinado hardware, as habilidades com determinado software, que vão impactar muito, então, o que eu vou chamar de terceiro nível de desigualdade social, que é
de desigualdade digital, perdão, são os benefícios tangíveis trazidos por esse acesso, por esse uso da internet e das tecnologias em relação a bem-estar, por exemplo. Então, que segmento da população que acaba sendo mais vulnerável a cyberbullying, a sofrer stalking digital, né, perseguição, ao uso excessivo das tecnologias que traz implicações sobre o bem-estar, etc. Em termos de nível de análise, a gente pode analisar estudos que tratem de questões mais macro, como cobertura do sinal, da disponibilidade de banda larga, por exemplo, de preço, marco regulatório do mercado da internet ou das tecnologias, até um nível mais micro, que está falando um pouco mais em características do indivíduo, então, escolaridade, renda, idade, gênero, e entre esses dois, entre o macro e o micro, né, as fronteiras, obviamente, não são claras, mas você tem aí um nível meso, né, falando de redes sociais offline, né, o quanto isso, qual é a relação entre essas redes offline e as redes online, efeitos de vizinhança, né, qual é o efeito transbordo que a adoção de uma tecnologia traz para o seu entorno, comunidades, efeito de rede, né, o efeito das políticas públicas na adoção da internet, na aquisição de habilidade, ou pelo contrário, olhando pelo outro lado, né, o efeito da adoção da internet mais massiva, qual é o efeito nas políticas públicas, no controle sobre as ações de políticos, de representantes eleitos, da burocracia, etc. Então, esse, em termos muito gerais, seria um breve panorama da literatura. E aí eu queria entrar na pesquisa, né, os dados desse panorama que eu vou trazer hoje para vocês, eles vêm, sobretudo, da pesquisa TIC Domicílios. A gente, esse ano, publicou a TIC Domicílios 2019, e eu vou contar um pouquinho, muito rapidamente, o que é essa pesquisa, né? Então, essa pesquisa, ela mede o acesso às tecnologias de informação nos domicílios brasileiros e o seu uso pela população. Ela tem abrangência nacional, ela é feita em todo o território brasileiro. Ela tem como população-alvo os domicílios particulares permanentes e também os indivíduos com 10 anos ou mais, então ela tem 2 unidades de análise. O período da coleta dessa última, da TIC Domicílios 2019, ela começou em outubro do ano passado e ela terminou uma semana antes de começarem as principais ações de distanciamento e de isolamento social por conta da pandemia, né? Ela, em meados de março que terminou o campo dela, e aí tem um período de análise, né, de verificação de qualidade, de análise dos dados até a publicação dos resultados. A amostra dela é de 23.490 domicílios, aí em termos de indivíduos entrevistados é um pouco menor, mais perto de 20 mil, porque uma outra parte é de crianças e adolescentes, que a gente aproveita esse mesmo campo para também fazer a pesquisa, realizar a pesquisa TIC Kids Online Brasil. Ela é feita em 350 domicílios, né? Então aí a gente pega todas as capitais, todos os municípios que fazem parte do programa de cidades digitais. A gente faz um sorteio de setores censitários em todos os municípios brasileiros, e aí define esses 350 municípios da amostra, e aí depois a gente faz o sorteio dentro dos municípios dos setores censitários, e dentro dos setores censitários a gente faz um sorteio de quais são os domicílios que vão ser visitados. E aí, por último ainda, dentro do município, quando a pessoa chega, o entrevistador, a entrevistadora chega para entrevistar, ainda é feito um último sorteio aleatório de qual pessoa dentro daquele município vai ser entrevistada. Então, ele é uma amostra, uma pesquisa probabilística. E é feito, então, por meio, como eu disse, de entrevistas domiciliares, face a face. Até o ano passado a gente fazia as entrevistas face a face, esse ano a gente adotou estratégias alternativas de coleta diante do impedimento, né, das entrevistas face a face.
por meio de um tablet, né, um software que faz o acompanhamento das questões e do field, se a pessoa não usuária, ela pula para uma outra questão, etc. Como referência... Professor, só um Perdão? momento. Oi. Oi? Que os slides, eles não estão passando. É Ah, intencional não? mesmo? Não, é porque... Deixa eu ver aqui. E agora? Agora sim. Perdão, gente. Ah, ótimo, sem problemas. Tá. Veja se agora vai passar. Peraí. Se vai passar melhor. Bom, acho que vai ficar assim mesmo. Então, eu estou vendo a tela cheia aqui para mim. Ah, que bom, porque agora chegou a parte mais difícil de eu simplesmente falar para vocês. Então, agora eu vou apresentar os dados dessa pesquisa, né? Eu começo, então, com os domicílios com acesso à internet no Brasil. Então, olhando a proporção do total de domicílios, a gente vê, desde 2008, um crescimento assim, muito grande da proporção de domicílios com acesso à internet no Brasil, né? Saindo de 18% dos domicílios em 2008, chegando a 71% na pesquisa de 2019. Isso representa mais de 50 milhões de domicílios com acesso à internet. É claro que é importante a gente fazer sempre a leitura também do negativo, né? Isso implica 29% dos domicílios brasileiros que ainda seguem desconectados. Quando a gente olha por classe socioeconômica, e aí a gente usa um modelo de classificação socioeconômica chamado Critério Brasil, né, em que vê posse de determinados bens, né, de escolaridade, acesso à água encanada, etc. Então, assim que a gente classifica, não é totalmente correlacionado com a renda familiar, mas ele é fortemente correlacionado. Mas quando a gente olha por esse recorte socioeconômico, a gente vê que a internet já é praticamente universal quando a gente está falando para a classe A, em uma medida um pouco menor também para a classe B. A classe C ela teve um aumento da proporção de domicílios conectados de 10 pontos percentuais nos últimos 2 anos, e a classe DE ainda mais, né, 10 pontos percentuais de aumento por ano. Então, ela saiu de 30% dos domicílios de classe D e E em 2017, pulou para 40% em 2018 e depois para 50% em 2019. Quando a gente olha para o rural urbano, a gente também vê um crescimento das duas, né? O urbano sai de 20% e vai para 75% dos domicílios, né? Então 3 a cada 4, e o rural sai de 4%, e esse ano ultrapassou a marca dos 50%, chegando a 51%. Quando a gente olha, é muito importante sempre a gente olhar também pelo total, né? Quando a gente olha pelo total, a exclusão, né, o número de domicílios sem acesso à internet nas áreas urbanas é maior, né? Porque a concentração de domicílios nas áreas urbanas é muito maior do que nas áreas rurais do país. Olhando, então, para os domicílios com acesso à internet por tipo de conexão, a gente vê uma diferença muito grande da proporção daqueles domicílios com banda larga fixa, e aí a banda larga fixa a gente está somando fibra, com cabo, rádio, satélite, e em relação à conexão via modem ou chip 3G ou 4G, né, usando dados móveis. Olhando por área urbana rural, a gente vê também que a banda larga fixa ela é mais predominante, mas no meio rural a conexão móvel ela é muito importante. Nas diversas regiões do país, a gente vê também uma diferença muito grande, por exemplo, entre a região sul, em que 70% das conexões domiciliares são por banda larga fixa, e na região norte, por exemplo, em que a rede móveis, rede de dados 3G ou 4G, passa a ser mais importante, mais preponderante do que a banda larga fixa. Por classe socioeconômica, a gente também vê uma diferença muito grande, por exemplo, na classe A, em que 92%
dos domicílios de classe A possuem banda larga fixa, e nas classes D e E, já essa proporção praticamente se iguala, ou é até um pouco maior a de conexão móvel. Olhando agora, então, para um outro nível de análise, dos usuários de internet, a gente tem, então, a distribuição pelo total da população. Então, a gente tem esse crescimento ao longo dos últimos 12 anos da proporção de indivíduos usuários de internet no Brasil, né, que passou de 34% em 2008 para 74%, então 3 a cada 4 brasileiras ou brasileiros usuários de internet no Brasil. Isso equivale a quase 134 milhões de usuários no Brasil, e aí usuários a gente usa uma medida internacional, que é quem usou a rede há menos de 3 meses. Por classe, a gente também vê uma diferença, né, uma clivagem de classe aí, onde na classe A e B a gente tem uma quase universalização, mais de 90%, na classe C ela está mais próxima de 80%, e nas classes D e E, só recentemente, esse ano, é que passa de 50% da população das classes D e E com usuária de internet. Então, você tem aí uma diferença ainda muito significativa. Em relação à área rural urbana, a gente também vê aí uma diferença que se mantém mais ou menos igual ao longo dessa série histórica, mas que vem aumentando ano a ano, tanto entre a população rural e a população urbana. Quando a gente olha para o tipo de dispositivo, a gente tem aí uma fotografia interessante, né? O telefone celular, que até 2014 não era o principal dispositivo, passou a ser a partir de 2015, e hoje praticamente 99%, quase a totalidade dos usuários de internet usaram o telefone celular para acessar. Como essa pergunta não é exclusiva, né, então a gente olha os outros dispositivos que também são usados, a gente vê aí uma queda proporcional do acesso à internet pelo computador, que já foi o principal dispositivo, né, tinha 80% em 2014, e hoje tem quase a metade, 42%. Isso não quer dizer que, em termos absolutos, as pessoas estejam deixando de usar computador. Isso quer dizer, e a gente vai olhar outros dados mais para frente, que dão uma pista disso, que os novos usuários de internet são usuários exclusivos de telefone celular, acessam a internet exclusivamente por celular e não por computador. A TV é um fenômeno também muito interessante desse crescimento do acesso à internet pela televisão, aí sobretudo para consumo de serviços e bens culturais, né, música e principalmente filme, mas não apenas, né? Agora, nos tempos de pandemia, a gente vê, por exemplo, surgindo a TV como um dos meios para assistir, acompanhar as próprias aulas, né? Então, acessar o YouTube ou algum outro canal da escola pela televisão usando a internet. E o videogame, que fica relativamente estável, perto dos 10%. Quando a gente olha, então, para o uso do celular enquanto dispositivo exclusivo, isso é, pessoas que acessam a internet usando somente o telefone celular, a gente tem uma fotografia aqui, eu quis trazer os dados só de 2019, para mostrar um pouco as diferentes clivagens e desigualdades digitais que a gente tem aqui no Brasil. Então, o uso exclusivo de celular, ele 58% dos usuários de internet no país usam a internet exclusivamente pelo celular. Quando a gente olha por área, a gente vê que esse uso exclusivo é muito mais preponderante no meio rural, 79% dos usuários das áreas rurais usam exclusivamente o celular, do que nas áreas urbanas. Tem uma diferença regional também, tem uma diferença por gênero, aqui a gente usa uma classificação binária, depois a gente pode conversar os diversos problemas metodológicos da gente criar uma categorização mais ampla,
Por raça, a gente coleta raça autodeclarada, então a gente vê também uma diferença grande entre a população autodeclarada branca, que usa exclusivamente a internet pelo celular, e a população preta e parda. Preta, a diferença da de 14 pontos percentuais, a proporção em relação à população branca. Em relação à escolaridade, a gente também vê uma diferença muito grande, né? Então, quanto menor a escolaridade, maior a proporção dos usuários que usam exclusivamente a internet pelo celular. Por idade, a gente também tem uma proporção um pouco maior, sobretudo entre os mais jovens e entre a população mais velha, e por categoria classe socioeconômica, mais uma vez a gente vê uma diferença muito grande, sendo que a classe A, apenas uma minoria, 11%, faz uso do celular como dispositivo exclusivo para acessar a internet, e nas classes D e E, 85% da população, dos usuários de internet das classes D e E, usam a internet somente pelo celular. Então, a gente pode conversar um pouco depois sobre quais as implicações, né, quais as diferenças de uso que se faz da internet pelos diferentes dispositivos. Eu trago aqui alguns outros, vou tentar passar rapidamente por alguns outros indicadores interessantes para a gente, para ter elementos, né, para a nossa conversa no final. Então, olhando os usuários de internet agora apenas nas áreas urbanas, que é a série histórica que a gente tem mais longa, de 15 anos, por faixa etária, a gente vê que tem um gap, né, uma diferença, uma lacuna entre os usuários de 16 a 24 anos, que são os usuários mais, que é onde tem a maior proporção de usuários de internet, daqueles usuários com 60 anos ou mais, né? Então, essa diferença, em 2005, ela era de 42 pontos percentuais. Em 2019, todas essas faixas etárias aumentou a proporção de usuários de internet. Só que essa distância entre a proporção dos usuários de internet de 16 a 24 e aqueles com 60 anos ou mais aumentou. Então, essa diferença que era de 42 pontos percentuais há 15 anos, hoje é de 58%, de 58 pontos percentuais. Então, essa é uma diferença que está aumentando, né? Embora todos esses grupos tenham assistido a um crescimento. Por região, a gente vê o contrário, né? A gente vê uma redução dessa desigualdade, dessa lacuna entre as várias regiões do país. Houve crescimento em todas, né, e um crescimento um pouco mais acelerado em Norte e Nordeste, que fez com que as proporções hoje sejam muito parecidas entre essas diferentes regiões do país. Olhando, então, por classe, aí eu trouxe dois tipos de visualização. A primeira é em números absolutos, e com isso a gente consegue ver que os novos usuários de internet no país, eles foram, sobretudo, aqueles das classes C, D e E. Quando a gente vê aí uma redução do número absoluto de usuários de internet da classe B, não necessariamente a gente está falando de pessoas que deixaram de ser usuários de internet, muito mais provável que a gente esteja assistindo aí ao impacto da crise econômica de 16 e do deslocamento dessas pessoas para outras classes socioeconômicas. E aí, com isso, né, a gente consegue, ligando com a diferença de proporção de dispositivo usado de maneira exclusiva em celular e computador, né, explicar um pouco por que o computador vem caindo e o celular vem assumindo essa predominância como principal dispositivo de acesso. Quando a gente olha em termos relativos, né, eu já apresentei esses dados lá atrás, mas a gente vê esse crescimento, sobretudo das classes C e D. Olhando, então, por escolaridade, ao nível de ensino, a gente vê também um crescimento em todas elas nos últimos 15 anos, mas a gente vê um crescimento muito grande, principalmente na proporção de usuários com o ensino fundamental
usuários de internet com ensino fundamental, né, chegando a mais de 50% em 2019. Mas ainda tem um outro contingente significativo de quase 40% das pessoas com ensino fundamental que não são usuários de internet no país. E a gente pode pensar e conversar mais para frente que essas pessoas também não são usuárias de comércio eletrônico, né? Isso quer dizer que no momento de pandemia elas não puderam fazer compras de casa, elas também não são usuárias de governo eletrônico, isso quer dizer que alguns serviços elas só puderam fazer presencial quando não era oferecida a opção online, ou deixar de fazer, ou se ela passou a adotar, a acessar a internet em 2019, em 2020, em consequência da pandemia, é um usuário recente que teria uma curva de aprendizado, enfrentou mais dificuldades no acesso, então tem uma série de implicações para as políticas públicas e processos políticas públicas no país. Aqui eu trouxe um pouco as atividades online, algumas atividades que a gente olha na pesquisa TIC Domicílios, e eu separei aqui em 5 grupos, né? O primeiro grupo é o grupo que tem uma baixa adoção daquela atividade, e ela é restritiva quanto ao crescimento, isso é, ao longo do tempo, a série se mantém relativamente poucos usuários realizando aquela atividade. Então, é o caso, por exemplo, de fazer cursos à distância e de criar ou atualizar blogs, microblogs, páginas de internet, websites. Tem um segundo grupo, conjunto de atividades, que a gente chama de atividades de média adoção e restritiva quanto ao crescimento. Eles tiveram um crescimento relativamente baixo ao longo dessa série histórica, que é o caso de consulta, pagamento ou outras transações financeiras, e procurar informações oferecidas por sites de governo. Esse das transações financeiras pode ser que no futuro, com a entrada do Pix, por exemplo, que a gente veja uma alteração na adoção, ou pode ser que não, que as pessoas não percebam ao usar, fazer uma determinada atividade e enxergar que tem uma internet por trás, né? Essa é sempre uma dificuldade. Para isso a gente tem uma série de testes cognitivos que a gente faz para saber se as pessoas, quando estão respondendo, que estão fazendo ou não atividades pela internet, se elas sabem que aquela atividade depende de conexão com a internet ou não. E aí tem várias técnicas para a gente conseguir detectar isso. Um dos dificultadores, por exemplo, disso, né, a pessoa que usa a internet sem saber, a usuária de internet que não sabe que é usuária, é o fenômeno, por exemplo, do zero rating, né, daqueles planos de internet móvel que tem alguns aplicativos você pode usar e não vai consumir da sua franquia, né? Então, para algumas pessoas, ela não está usando a internet para usar o Facebook, porque o Facebook faz parte do meu plano e não gasta, né, não consome a minha internet. E a gente tem algumas técnicas para a gente conseguir incluir, identificar essas pessoas e contabilizá-las enquanto usuários de internet. Um terceiro grupo é daquelas atividades de média adoção, mas que são inclusivas quanto ao crescimento. Elas observaram um crescimento maior ao longo dessa série histórica de 15 anos, que é, por exemplo, ver jornais, revistas ou notícias pela internet e de procurar informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde. A gente tem também uma alta adoção, um grupo de alta adoção, e que também é inclusiva quanto ao crescimento, né? Então, nesse caso, a gente pode falar das atividades de envio de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, como o Facebook Messenger e coisas do tipo, ou participar de redes sociais ou redes de relacionamento. Aqui, redes de relacionamento era um nome antes da gente ter essa expressão redes sociais, né, na época que alguns, não sei se alguém daqui usava o Orkut, né, a gente tinha como exemplo da pesquisa 10 anos atrás, hoje a gente cita como exemplo Facebook e outras redes sociais. Por último, a gente tem alguns casos híbridos, né, que a gente tem, por exemplo, como enviar e receber e-mail, que tem um certo crescimento e depois encontra uma estabilização do seu uso,
ou de conversar por voz ou vídeo, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, pelo Meet, que ele começa muito pouco, inclusive, e de repente tem um salto, né? Aqui, novamente, eu faço referência àquele fenômeno que eu falei dos apps patrocinados, né, do zero rating, dos planos de internet móvel, que incluem vários aplicativos de conversa por voz ou vídeo que não consome banda, não consome a cota de internet daquela pessoa, então que ela passa a ter mais incentivo para ser usuária. O fenômeno também de mais pessoas do seu círculo usarem, né, entrarem para o Facebook, para ela o Facebook passa a ser mais interessante, ter mais valor quando tem outras pessoas do círculo offline dela presente offline, né? Então tem aquele fenômeno do efeito rede, né? Da pessoa, quanto mais gente entra por uma rede, mais gente se sente motivada a entrar, porque vai encontrar outras pessoas do seu interesse lá. E aí, assim, para concluir, depois para abrir para uma roda nossa de conversa, ou responder dúvidas que vocês tenham, eu queria falar aqui um pouquinho de algumas tendências, então, que a gente observou nesse acesso e uso da internet. Então, primeira questão é essa da desigualdade no acesso à internet no Brasil vir diminuindo ao longo desses últimos 15 anos, especialmente com a adoção e ampliação do uso dos dispositivos móveis, né? Então, traduzindo, a gente está falando de novos usuários que são usuários exclusivos do telefone celular. Em segundo lugar, a adoção da internet ela teve menos associada ao uso dessa internet no trabalho ou a políticas de acesso gratuito na escola ou centros públicos de acesso. Então, quando a gente olha para os dados da TIC Domicílios, 95% dos usuários de internet no Brasil acessaram a internet em casa. O segundo lugar mais acessado é na casa de outra pessoa, e também em deslocamento, né, o que cresceu muito com a adoção do celular. Mas isso não quer dizer que esses outros locais de acesso e políticas de inclusão digital por meio de oferecer internet gratuita em praças públicas ou em lugares onde é oferecido serviços públicos, em museus, em UBS, etc., como, por exemplo, a gente tem uma política assim no município de São Paulo, né, o programa Wi-Fi Livre, do qual eu já participei desse programa, ele tem uma relevância para um determinado público, né? Então, na pesquisa TIC Domicílios 2019, 16% dos usuários de internet disseram ter acessado a internet nesses centros públicos de acesso. Entre os indivíduos com a idade entre 10 e 44 anos, ou que vivem em áreas urbanas, a gente está falando de índices de conectividade, de acesso e uso da internet, muito próximos à média dos países da OCDE. Eu vou falar aqui uma expressão que vai denunciar um pouco a minha idade, que é a Belíndia digital, né? Então, enquanto alguns segmentos, alguns setores da sociedade estão em índices da Bélgica, né, de conectividade, outros ainda estão na Índia, né, então Belíndia, que a gente falava quando eu estava na graduação, no século passado. Tá certo que mesmo a Índia também vem assistindo a um crescimento também muito grande da conectividade, a gente pode dizer que dentro da própria Índia hoje também tem uma Belíndia. Outro ponto é que a exclusão digital, ela ainda segue concentrada em grupos muito específicos, né, formados principalmente por idosos, em que a gente viu que só 1/3 dos idosos é usuário de internet, população de baixa renda, sobretudo das classes D e E, e de menor escolaridade. E com isso, né, isso tem implicações profundas para as políticas públicas e também para estratégias de governo eletrônico, né? Então, por exemplo, com a questão do auxílio emergencial e outras políticas que tiveram que ser oferecidas exclusivamente ou prioritariamente pela internet, ela atende a um público que no início da pandemia se encontrava desconectado, né? Então, isso foi um problema para a adoção e processo dessas políticas públicas.
Um último slide, e eu prometo que agora eu encerro e vou abrir para a nossa conversa, diz respeito às atividades online, né? Então, como a gente viu, persiste ainda uma certa elite digital, né, capaz de desenvolver alguns tipos de atividades mais sofisticadas da rede, né? E aí eu trago como exemplo, por exemplo, a gente aqui, né, assistindo a aula ou a palestras online, parte dos alunos acessando por computador, se houve alguma expressão que não conhecia, já abre uma janela do navegador do lado, se é uma aula mais quantitativa, abre o Excel, faz os cálculos, etc. E tem capacidade de aproveitamento muito maior das oportunidades oferecidas pela tecnologia do que aqueles alunos que estão tendo que assistir por uma conexão pior, de mais baixa qualidade, que cai ou que interrompe diversas vezes, a partir da tela de um celular, em que é mais difícil fazer um uso simultâneo de vários aplicativos, várias janelas abertas, etc. Isso quer dizer que os benefícios advindos da internet são diferentes para diferentes pessoas, usuários da internet. Uma agenda, uma possível indicação de agenda de pesquisa futura é a questão entre a oferta de serviços públicos digitais e o seu uso efetivo pelos cidadãos, né? Então, eu citei aqui, por exemplo, a questão do auxílio emergencial do governo federal, que teve aí uma vertente de evitar fraudes online, né? Então, como é que se assegura a identidade online das pessoas? Quando você olha para um público de mais baixa renda, acessando a internet, muitas vezes se faz um uso simultâneo, um compartilhamento do dispositivo para acesso, e se você tem mais pessoas precisando acessar o mesmo benefício de um mesmo aparelho, pode ser que isso gere um indício de fraude, que a pessoa ou tenha o seu benefício negado, ou que ela seja obrigada a se encaminhar presencialmente para uma agência para completar o pedido. Fora isso, a gente tem diferenças, por exemplo, das pessoas que têm acesso a um celular melhor, né, de ponta, com mais memória, e a de celular de entrada, nos celulares mais populares. O serviço, por exemplo, do auxílio emergencial, você precisava não de um, mas de dois aplicativos na internet, um para fazer o pedido e o outro para movimentar o benefício. Eu já passei por isso, eu não sei se vocês também passaram, de ter um celular com pouca memória, que para instalar um aplicativo tinha que escolher qual outro eu ia desinstalar, né? E aí ela tem que decidir entre ter o Facebook e acessar o seu FGTS, né? Tem questão também da pessoa com menor habilidade digital ter menos maneiras de se proteger, por exemplo, de golpes, de fraudes, né? De roubo de identidade. E as pessoas também mais vulneráveis socioeconomicamente são as pessoas que mais se preocupam com serem vítimas de fraudes e de roubos, acesso indevido a movimentações financeiras em seu nome, e são as pessoas que mais têm a perder, mais são vulneráveis a esse tipo de crime digital. Um penúltimo ponto diz respeito às atividades que envolvem um acesso à informação, que, como a gente viu, né, então, ver notícias online, né, ler jornais online, acessar sites, buscar informações sobre saúde, elas apresentam um comportamento mais inclusivo. Mas aí vem a pergunta, talvez vocês me perguntem, esse aproveitamento é igual? As pessoas são iguais em termos da capacidade de reconhecer fake news? Elas têm a mesma capacidade de interpretar corretamente uma informação que elas encontram online? Elas possuem o mesmo repertório de sites onde elas podem buscar as informações? Elas possuem condição de avaliar a credibilidade das fontes de informação? A partir do dispositivo dela, ela acessa apenas aqueles aplicativos e aqueles sites que não consomem a cota dela, ou ela tem uma conexão que permite ela acessar qualquer site, né? Site não bloqueado, site que o navegador dela permite, a versão, a capacidade do computador, etc. Então, todas essas diferenças, desigualdades digitais, elas geram implicações para esse tipo de
de atividade online. E, por último, as atividades mais inclusivas, como a gente viu, aplicativos de mensagem, rede social, elas ocorrem apesar das vulnerabilidades sociodemográficas, né? Então, apesar dessas desigualdades digitais que a gente mostrou, essas são atividades mais inclusivas, né? E aí fica um pouco da provocação do porquê desse fenômeno, né? Então, uma possível explicação, por exemplo, é essa dos aplicativos patrocinados dos planos de dado móvel, né? Mas pode ter uma série de outras explicações e implicações em relação ao tipo de oportunidade, de benefícios que esse acesso à internet pode trazer para as pessoas. E com isso eu encerro a minha fala e agradeço aqui a oportunidade e fico aberto para uma conversa, para responder a dúvidas, etc. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua fala. E nós temos aqui muitas perguntas interessantes, né, sobre a fala do senhor. Eu vou começar, né, falando primeiro. Não vou colocar aqui na ordem, tá, que aparece, mas a gente vai tentar fazer um encadeamento mais lógico das perguntas. A primeira questão que o senhor falou sobre o uso do celular em relação ao computador. Tem uma pergunta aqui do Danilo Cavalcante. Ele diz: o celular é o meio de acesso dos novos usuários da internet. Pensando na educação, todas as atividades EAD devem ser pensadas para smartphone? Sinto que ainda existe esse bloqueio ou talvez um preconceito, porque eu me lembro, assim, nos meus primeiros anos de universidade, que depois de um tempo o pessoal começou a falar bastante em educação EAD, e alguns professores, né, e alguns alunos também, eles criticavam muito, dizendo que uma educação à distância não se comparava jamais a uma educação presencial. E depois, quando iniciou a pandemia, assim, todos nós agora fazemos EAD. Então, tem essa questão aqui que eu achei bastante interessante. O senhor quer responder uma questão? Posso fazer um bloco? Ou como o senhor acha melhor? Acho que se forem temas parecidos, por exemplo, centrado no celular, por exemplo, a gente pode agrupar, se for o caso. Ok, aí nós temos essa do Danilo, falando sobre os cursos, todos os cursos agora têm que ser adaptados, né, para o smartphone. Nós temos também uma pergunta da Sandra. Ela diz: a pesquisa apresenta em detalhes dados sobre a exclusão digital no Brasil e os usos da internet. Alguma pesquisa sobre o interesse em cursos à distância e por que o acesso ainda é limitado? Acho que nós podemos começar com essas duas aqui. Ok. Depois nós prosseguimos com... Ok? Tá certo. Essa última pergunta foi de quem? A última pergunta foi da Sandra. Sandra Silva. Legal. Então, primeiro, referente à pergunta do Danilo, eu acho que, assim, tem 2 pontos a se considerar, né? Primeiro em a realidade sendo essa, entre as pessoas fazendo um uso hoje, preferencialmente pelo dispositivo móvel, pelo celular, obviamente, isso tem que fazer parte da consideração de um desenho de política pública, né? Então, não dá para considerar uma plataforma, por exemplo, de ensino à distância, que não rode em celular. De cara, a gente está falando que 85% das pessoas de classe D e E não vão ter acesso a isso, né? Claro que se a gente pegar um recorte de estar matriculado, etc., esse número é um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, deve ser considerado. Dito isso, eu queria aqui falar, então, rapidamente também, de uma outra pesquisa que a gente vai lançar na semana que vem, que é a pesquisa TIC Covid-19, e esse ano, então, a gente fez uma série de pesquisas, a gente fez 3, na verdade, séries, a última pesquisa da série a gente vai lançar na semana que vem, a gente entra em mais detalhes sobre ensino à distância. Então, a gente pode... convido vocês a olhar, a assistir ao lançamento, a acessar os dados, porque a gente entra nos detalhes aí um pouco já, respondendo à pergunta da Sandra,
sobre cursos online. Então, a gente entra mais em detalhe que tipo de curso foi esse, foi um curso de idioma, foi um curso de especialização, foi um treinamento para capacitação, para procurar emprego. Então, foi uma melhora, um aperfeiçoamento profissional, porque ela ou perdeu o emprego, ou ela estava precisando buscar emprego por conta da crise em decorrência da pandemia. Então, a gente mostra todos esses indicadores do impacto e dos tipos de curso online, e, como sempre, a gente sempre tem esses recortes por renda, por gênero e região, etc. E, só voltando um pouquinho à atividade EAD, também falando do painel, a gente explorou, por exemplo, e notou que uma série de alguns setores, e eu ainda não posso adiantar os resultados da pesquisa que ainda vai ser lançada, mas em algumas regiões onde o acesso à internet era mais precário, fez mais uso, por exemplo, de material impresso. Então, o que enviou a residência dos alunos, das famílias, o material impresso para que elas pudessem acompanhar. Então, isso é fundamental, você ter, a nossa especialista em TIC e governo eletrônico, ela fala de estratégia multicanal, né? O governo tem que ser multicanal, então tem que saber chegar às pessoas pelo canal que é melhor para atingir aquelas várias pessoas que estão precisando daquele serviço. Então, por exemplo, o governo de São Paulo e acho que outros governos estaduais também ofereceram aulas pela TV. Então, abriu o sinal digital, os canais da cultura, por exemplo, aqui em São Paulo, um dos canais alternativos digital ficava passando aulas dos vários cursos. Aí tem uma série de questões, né, de se a pessoa, ela tem uma TV digital, se ela tem disponibilidade de acessar a aula naquele horário, mas esse é um outro nível de problema, né? Acho que a coisa interessante de trazer é que as políticas públicas elas têm que ser pensadas nos vários canais para atingir o máximo possível do seu público-alvo. Mais três questões, professor, que estão interligadas. Uma pergunta do Daniel Persegui, sobre a exclusão digital. Ele diz, a exclusão digital também pode ser pensada em relação como a exploração dos minérios que compõem os dispositivos eletrônicos provenientes de países como a República Democrática do Congo e o significado dessa cadeia de produção internacional. E depois ele completa com outra questão. O presidente da França havia anunciado a proibição do uso de celulares em sala de aula em 2019. O que deve estar acontecendo agora com o Covid? E a terceira questão do professor Paulo. O professor Paulo fará: a desigualdade social e o racismo estrutural no Brasil se acompanham de exclusão digital, como mostra o diagnóstico. Como mudar esse quadro de desigualdade digital e promover a inclusão? Chamini, você pode só repetir a segunda pergunta, por favor? A segunda é a continuação de um questionamento, né, do Daniel. Ele disse que o presidente da França tinha proibido os celulares na sala de aula em 2019. E ele questionou, e agora? Depois da pandemia, do Covid, como essas questões vão... Sabe, como nós vamos lidar com essas questões? Ao mesmo mundo, né? Ótimo, ótimas questões. Então, assim, olhando para a questão da cadeia, né, de produção do hardware, né, dos dispositivos, da tecnologia que a gente usa, a pesquisa TIC domicílios, ela não entra nesse tema. Eu posso, assim, adiantar que esse tema está no nosso radar. A gente, no ano que vem, vai começar a explorar. Teve uma reunião internacional da União Internacional de Telecomunicações esse ano, em que a gente definiu um dos temas para a gente explorar nas diversas pesquisas, né, dos países, o tema do lixo digital, por exemplo, e aí entra a questão, obviamente, do lítio, por exemplo, né, do lixo produzido pelos dispositivos. Então, esse é um tema que a gente deve explorar o ano que vem, por meio de alguma pesquisa ou algum estudo setorial. Eu
não sei, mas eu diria que é um bom candidato a gente explorar também esse tema da cadeia de produção, né, assim como tem os blood diamonds, né, os diamantes de sangue, a gente tem os celulares de sangue, né, saber de toda a exploração que tem por trás dos equipamentos que a gente usa. Acho essa uma questão relevante, é uma questão que atinge praticamente todos os usuários, né, a gente pode até dizer que a classe A, talvez ela tenha, num primeiro momento, condição de pagar um prêmio, né, por um dispositivo que seja fair trade, que siga critérios de comércio justo, etc., mas a questão vai ser sempre como tornar isso a regra e não uma exceção para alguns que podem pagar um determinado bônus por isso, né? Então a gente entra na questão de marcos regulatórios, né, até de exploração do trabalho de maneira geral. Então, isso certamente é um tema válido que a gente deve explorar no futuro. Em relação ao uso de celular na sala de aula, eu não tenho resposta, mas o que eu diria é que a gente está vivendo aí há 9 meses num grande laboratório e é muito importante que a gente tenha um momento agora de sense-making retrospectivo, né, de olhar para trás e aprender quais foram os aspectos, obviamente, negativos da experiência, isso a gente viveu na pele, mas também os positivos. O uso desses equipamentos que antes proibidos, quando que eles foram positivos para o aprendizado, quando que eles não geraram distração, mas geraram uma conexão mais forte, uma absorção maior do conteúdo. Então, acho que tudo isso é importante que a gente tenha momentos de avaliação de tudo isso que a gente viveu para tirar aprendizados e a gente poder fazer um eventual retorno presencial com uso mais inteligente da tecnologia, porque acho que antes da pandemia se falava muito do que é a tecnologia dentro da sala de aula, mas muito ainda em cenários hipotéticos, né? Agora, não foi aquilo, não foi a tecnologia dentro da sala de aula, mas foi a sala de aula que entrou para o quarto das crianças, às vezes sala, às vezes cozinha, onde dava, esse é um outro problema do ensino online, mas eu acho que é importante a gente ter um momento de reflexão sobre os ganhos que a gente teve com essa aproximação da tecnologia e do ensino. Então, eu acho que se a gente for capaz de tirar boas lições disso, a gente vai ser capaz de fazer um bom uso da tecnologia em sala de aula. E, por último, eu acho, assim, tem aquela via de mão dupla, né, em relação a racismo, exclusão digital, exclusão social. Eu acho que tem, num primeiro momento, a exclusão digital vindo a reboque da exclusão social. Então, pelo fato das pessoas autodeclaradas negras, pretas e pardas, terem, em maior proporção, terem uma renda mais baixa, não tem acesso a um determinado dispositivo, não tem acesso a computador, não tem acesso a uma boa conexão, etc. Ok, essa foi a primeira explicação de por que o início, o crescimento, o desenvolvimento da internet, o acesso, o aumento de acesso à internet no Brasil, se deu de maneira desigual. Mas isso é uma primeira fase. Depois desse início, você tem um momento de retroalimentação. Então, a partir do momento que a gente tem como realidade hoje, em 2019, que uma proporção maior de pessoas pretas e pardas fazem uso exclusivo da internet pelo celular, qual é o impacto que as oportunidades que elas deixam de ter no mundo digital não se traduzem em maior capacidade, aquisição de habilidades, capacitação para o mercado de trabalho, etc., e reforça, né, e cria uma prisão do ciclo de pobreza ou do ciclo de exclusão. Então, a gente tem essa exclusão digital e social que elas se retroalimentam, né? Então, acho que é muito importante hoje a gente olhar nos dois caminhos, em que aspecto a exclusão que se vê racial no Brasil
no meio digital reforça e acentua exclusões no mundo offline, né, na economia, oportunidades de ensino, de emprego, etc. Então, que isso é um acelerador, não só é um fator de manutenção, mas também de aceleração de desigualdades de raça no Brasil. Ótimo. Mais duas questões da nossa colega Laisa. Na década de 90, houve a informatização massiva dos serviços públicos e da administração pública. O Estado despendeu milhões, né, na compra de equipamentos e softwares, todos da Microsoft. Quais os riscos, ela pergunta, de termos uma empresa controlando todas as plataformas digitais de prestação de serviços públicos, dentre eles a educação básica e a de nível superior? A primeira questão. Segunda questão, o FNDE prevê transformar cada escola pública em um centro digital de dispersão de informação. Quais são os riscos de termos um controle internacional sobre a informação circulada nas escolas? Perfeito. Eu aqui vou me abster de citar o caso específico, né, da empresa citada, mas eu vou fazer uma análise talvez um pouco mais geral, né. Eu acho que tem um amadurecimento da relação entre Estado e sociedade no Brasil nos últimos anos, na perspectiva da participação das pessoas, não só na formulação das políticas públicas, né, mas também na implementação e no próprio controle, né, o controle que é feito das políticas públicas. Então, eu acho que cada vez mais vai ser importante a gente pensar em adoção de protocolos abertos, né? Se a gente está pensando em sistemas de informação, adoção de sistemas que a gente chama de interoperáveis, né? Então, não importa necessariamente que um determinado governo tenha adotado uma solução proprietária de uma determinada empresa. Assim, no nível micro, isso não é o que traz o grande impacto. Se aquele sistema ele for adquirido com base em protocolos interoperáveis, isso significa que outras soluções de outras empresas, ou mesmo a comunidade, a sociedade, então por meio dos hackers, das hackatonas, dados abertos, etc., essas pessoas podem acessar os dados desse sistema, se comunicar com eles, e com isso fazer ou criar em cima disso, né, no caso de, por exemplo, ter código aberto, ou poder criar outras soluções a partir em cima de bases já existentes, né? Então, eu acho que a ideia de abertura de um ecossistema plural de soluções, ela é positiva nessa perspectiva de cooperação e de participação da sociedade nos negócios, nas políticas e nos assuntos públicos, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente ter essa visão. A internet, ela se desenvolveu muito, em grande medida, porque ela adotava protocolos abertos, públicos, ela é uma rede interoperável, em que funciona de maneira igual no Brasil, Burkina Faso, Japão, etc., e as coisas podem se comunicar, e servidores, seja da Microsoft, da Sun, de qual seja a empresa que fabrica o servidor, esses servidores se comunicam e as pessoas podem transparente para elas que servidores elas estão acessando, né? Tem outra discussão aí, se a gente tivesse num fórum de governo mesmo, aí para falar de dependência de fornecedor, etc., mas acho que esse é um assunto que não cabe aqui a gente, né? Eu estou trazendo essa perspectiva um pouco diferente. Eu acho que o senhor pode responder mais uma pergunta? Nós temos tempo? Claro. Aqui tem outra pergunta do professor Paulo. Ele diz: recentemente a FEFELESH firmou um acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação
ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, com o objetivo de fortalecer a possibilidade de professores, alunos e pesquisadores da faculdade promoverem agendas de pesquisa, estudos e análises acerca das tecnologias da informação e da comunicação, o TIC, no Brasil. Poderia comentar um pouco sobre esse acordo? E uma outra questão, né, para fechar, e aí nós encerramos. Professor, o senhor falou bastante sobre o uso de celulares, né? Enfim, nós temos essa questão assim, vindo um pouco para a nossa realidade de estudante, de universidade, de estudantes que cursam e que trabalham também. E a gente sempre tem aquela questão de estar saindo do trabalho, estar entrando numa reunião, estar entrando num debate, num grupo, e muitas vezes a nossa internet, isso já me aconteceu muitas vezes, muitas. A gente usa um chip, né? E a nossa internet não é suficiente para acompanhar as reuniões. E sempre no meio ou no finalzinho cai, e a gente fica naquela que não tem como, sabe? Então eu queria saber um pouco quais são as propostas, assim, as medidas que talvez o Estado esteja implementando para melhorar também a funcionalidade desses dispositivos para que realmente funcionem, porque agora é a nosso novo normal, né? Nossa nova realidade está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e ali precisando da internet, do telefone. Para encerrar. Tá? Perfeito. Eu vou começar pela última, né? Então, assim, de fato, essas limitações da internet, elas afetam profundamente o tipo de uso que se faz dessa internet. Então, na pesquisa TIC Domicílios, a gente não publicou esse dado enquanto tabela, mas você pode, pegando os microdados da pesquisa, fazer essa análise. É uma análise que a gente fez no lançamento, por exemplo, da TIC Domicílios 2019. Se vocês procurarem no canal do Nick, no YouTube, e procurar pelo lançamento da TIC Domicílios 19, a gente apresenta algumas estatísticas sobre a diferença de uso de atividades culturais, de trabalho pela internet, de estudo pela internet, entre quem tem uma conexão de banda larga fixa, que em geral não tem nenhum limite de dado de consumo, e quem usa a internet apenas pelo celular e usando dados móveis, por exemplo. A gente faz as duas coisas, só pelo celular, o como as pessoas que têm computador fazem um uso mais rico, né, mais diversificado da internet, e as pessoas que acessam por Wi-Fi e por dados móveis, usam mais intensamente a internet nos vários domínios, cultural, profissional, de educação, do que quem depende exclusivamente de um plano de dados. Né? Então, de fato, a gente tem essa diferença muito grande do tipo de aproveitamento que se tem da internet. Eu não vou dar spoiler, mas na publicação que a gente vai lançar, a TIC Domicílios, os dados estão públicos desde junho desse ano, e a publicação, né, que é em papel, mas também disponibilizada gratuitamente em PDF no site, a gente tem vários papers, vários artigos que a gente lança um comunicado público, inclusive já quero avisar vocês para ficar de olho nisso, em breve a gente deve lançar um convite para receber artigos para a TIC Domicílios do ano que vem, e um dos artigos está falando sobre o fenômeno do zero rating da internet com cota de dados, com limite de dados, e discutindo se isso fere ou não a neutralidade de rede, se as pessoas escolhem que site elas vão acessar ou que serviço elas vão usar, se come ou não da cota de dados dela, e isso pode gerar uma autocontenção da pessoa. Eu preciso daquela informação que está naquele site, mas eu não vou acessar, porque vai me comer dado. Eu quero assistir aquela aula, mas eu vou ter que desligar o vídeo, porque eu não tenho dado para aquilo. E quem assiste a aula com recursos visuais tem um aproveitamento diferente de quem assiste só ouve o áudio. Então,
essa discussão dos limites das cotas de dados na rede móvel no Brasil e discussão de neutralidade de rede, isso é fundamental a gente debater isso e a gente levar essas questões para os reguladores para que a gente mude. Tem até dúvidas hoje, por exemplo, se a gente vive numa situação de legalidade, né? Ou se esses aplicativos patrocinados feririam o Marco Civil da Internet, por exemplo, o princípio da neutralidade de rede. Tem uma outra perspectiva, que é sem esse acesso patrocinado, a gente não poderia, por exemplo, ter o ensino online esse ano, que alguns estados ofereceram um app da sua Secretaria de Educação que não comia a cota de dados das famílias. Então, por um lado, isso pode ser anticoncorrencial e pode ser contra a liberdade na rede, e tem também esse aspecto de permitir, em determinadas circunstâncias, um acesso mais amplo ao que a internet pode oferecer. Então, tudo isso, acho que é uma coisa que tem que ser amadurecida no Brasil, esse debate, e precisa ser mais bem regulado para a gente não ter esse tipo de autocontenção do uso da internet por questões de incapacidade de pagamento ou de insuficiência da minha cota de dados daquele mês do meu plano de operador. Então, isso, com certeza, é um assunto que precisa ser mais debatido. E, por último, eu digo para o Paulo que eu estou feliz com essa cooperação, do NIC BR com a FEFELET, mas infelizmente eu não estou atualmente participando diretamente dessa cooperação, então eu ainda não tenho muito o que dizer sobre ela. Eu abro aqui, se o senhor quiser falar mais um pouco dela, e eu espero fazer parte, né? Espero poder ajudar e estar com vocês, seja nos cursos, nas outras atividades que a gente faça em conjunto, mas eu não tenho muitos detalhes para dar sobre isso agora. É isso. Professor Fábio, muito obrigada pela sua contribuição, tá aqui, responder as questões. Assim, estamos a cada palestra, né? Nós, enfim, aprendemos mais, temos. Só agradecimentos, realmente. E agradecer também a todos os nossos colaboradores também, que fazem essas palestras acontecerem, o pessoal da moderação, do YouTube, nossos colegas, né? E apontar também, vão, por favor, no site, olhem, Universidade em Transformação, nós temos várias palestras acontecendo. Só vou dar as próximas, ainda dessa semana, tá? Nós vamos ter no dia 29, às 6 horas, uma palestra, uma parceria, na verdade, do ciclo Universidade em Transformação com o curso Pensamento Ameríndio. O nome da palestra vai ser a Universidade Suruí, com mediação do professor Sérgio Bairo e da professora Marília. Nós temos também no dia 30, muitas informações, vamos lá. No dia 30, nós vamos ter também uma palestra bastante interessante, pensando políticas afirmativas. E também no dia 30, nós temos dia 30, também às 20 horas, outra palestra, técnica e destruição, testemunho e decolonialidade. Não consegui lembrar de todas as pessoas que participam, mas vão lá, dá uma conferida, tá, no site, Universidade em Transformação, e agradecer sempre pela oportunidade, tá? Muito obrigada, boa noite, professor, boa noite a todas, e nos vemos dia 29, novamente. Tá? Obrigado, Jamile. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Tchau, boa noite.